Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Victor e eu tô de novo aqui fazendo um vídeo sobre o Hellboy. Parece que esse canal virou o canal sobre review do Hellboy, né? Mas é um motivo muito simples, eu adoro isso. Eu tô com um hiperfoco maluco em Hellboy, então acho que isso talvez me ajude a fazer algum tipo de catarse e parar com isso também, né? Mas vamos lá, gente. Eu prometi pra vocês que a gente ia fazer pequenos arcos, né? E eu tô me preparando, principalmente porque os próximos vão ser bem grandes e, tipo, o primeiro, assim, coisa de quase 1 hora de vídeo. Então, vamos ver o que que vai sair disso, tá? E daí, como prometido, a gente vai continuar na onde a gente parou. A gente leu Os Lobos de Santo Agostinho e agora a gente vai ler uma história um pouquinho mais curta também aqui do Hellboy, que é o Caixão Acorrentado. Que é uma história bem interessante porque, afinal de contas, ela conta bastante a respeito da origem do Hellboy e ela foi, teoricamente, meio que adaptada para esse novo filme do Hellboy também, que é o Crooked Man, né? O Homem Torto. Se não me engano, eles fazem umas adaptações até que interessantes, né? Dentro da casa lá do Homem Torto, o Hellboy ele tem umas visões a respeito desse passado dele, que, bom, né, não chega a ser um passado dele porque ele não lembrava, né, teoricamente. Mas acho que vai ser interessante a gente comentar aqui também, tá bom? Então, de novo, né? Essa história do Mike Mignola aqui, do Cachorro Acorrentado, ela começa basicamente com o Hellboy mandando uma carta pro Abe Sapien, né? O Abe e o Hellboy, eles têm uma relação bem interessante, na verdade. Então, a gente vai ver mais pra frente que, apesar de não aparecer tanto pra gente, o Hellboy e ele tiveram uma relação de amizade que começou quando o Abe foi pro Bureau e ele era experimentado lá, né? Na verdade, eles faziam experimentos com o Abe antes de deixar ele sair, antes dele virar um agente e tal. E ele, querendo ou não, o Hellboy, o Vermelhão, ele fez parte desse desenvolvimento pessoal desse agente. E vamos lá, basicamente o que acontece é que o Hellboy, ele fala pro Abe que ele voltou pra Inglaterra porque aquela última missão que eles tiveram, onde o Rasputin falou a respeito da origem do Hellboy, deixou ele meio que encucado. E daí ele tá indo atrás das origens dele. Algo que ele mesmo diz que ele não gosta de fazer, né? Ele não tá nem aí pra como que ele nasceu, quem são os pais dele, demônio, ele sabe tudo isso, mas ele meio que evita, né? Ele tá relatando que ele voltou pra lá, e a gente tá vendo aqui nesse quadro que aquela médium, a Lady Cynthia Eden Jones, ela viu, né? Ela entrou em contato com o fantasma de um padre e de uma freira naquele momento onde o Hellboy veio para a Terra. E daí, bom, basicamente, ele tá recontando aqui, ele tá lembrando de tudo isso. Ele faz uma pergunta muito legal pro Abe. Ele pergunta: Você sonha, Abraham? Eu sim, eu sonho pra caramba. E ele meio que dorme nessas ruínas dessa antiga igreja e ele vai ficar lá e ele vai começar a ter uma visão. E nesse momento é a primeira vez que a gente vai ter um vislumbre da mãe do Hellboy, que é essa mulher aqui. A gente descobre que ela, na verdade, era uma bruxa e que ela renunciou essa bruxaria toda dela para tentar ir para o céu. Ela renega o que ela acabou fazendo e ela tem dois filhos, que são esse padre e essa freira aqui. E ela tá pedindo, por favor, me salvem, né? Ela tá implorando por salvação porque o demônio, na hora da morte, vai vir buscar. O demônio com o qual ela fez o pacto para adquirir os poderes, né? E ela tá lá, o padre e a freira eles estão rezando sobre o caixão dela, tanto que o nome dessa história tem a ver com o último pedido dela, que foi acorrentar o próprio caixão, para que o demônio não pudesse tirá-la de lá, né? Uma maneira de impedi-lo de fazer isso. E é muito louco porque o Hellboy ele tá recontando algo aqui a respeito de quando o demônio apareceu, quando ele fez a aparição dele, os vitrais quebraram. Só que ele já tá numa igreja que não tem os vitrais. Então é muito doido porque essa questão do sonho tá se confundindo. A gente não sabe exatamente se o Hellboy tá sonhando, se ele tá tendo uma visão, se ele tá vivenciando disso. Porque também uma coisa que é muito interessante, que o Mike Mignola acaba trabalhando nos livros dele, é a questão temporal. Então o tempo também se mistura. Ele não é uma coisa linear, é quase um ciclo. Então coisas que estão acontecendo no presente estão acontecendo ao mesmo tempo no passado e elas se auto-influenciam. Então isso pode ser uma dessas primeiros momentos em que isso acontece. E bom, basicamente, o demônio aparece. Ele é muito maior do que a gente estava esperando, ele é gigantesco, né, comparado com o Hellboy aqui. E no filme do Crooked Man, do Homem Torto que a gente viu mais recentemente, ele não tem essa aparência. Se não me engano, eu não revi o filme, tá, gente? Mas se não me engano, ele tem basicamente a aparência de um pássaro, né? De um corvo que eles resolveram retratar lá no filme. E que, sinceramente, eu não tenho problema nenhum com o tipo de representação, né, que eles acabam colocando.
Mas, querendo ou não, o design desse monstrengo aqui é muito, muito, muito legal. E ele veio ali pegar de volta a alma da bruxa, né, da mulher com que ele casou. E esse cara aqui é o pai do Hellboy, a gente vai descobrir isso eventualmente também. E apesar da mulher, da bruxa, já estar morta, ela tá falando com ele aqui de dentro do caixão. O padre aqui, completamente aterrorizado, tenta se livrar, fazer um exorcismo e fazer com que o demônio vá embora da igreja, mas ele não consegue, cai um raio aqui, alguma coisa em fogo, e eles são transformados em esqueletinhos, ou seja, eles morreram realmente, mas o que eu acho interessante de pensar nisso aqui é que mais pra frente, nesse próprio filme que eu tô comentando, do Homem Torto, vai ter uma cena onde bruxas e aquele na aparição, o Homem Torto, eventualmente ele não pode entrar numa igreja. Então, eu acho que isso aqui talvez já seja uma demonstração do quão poderoso é o pai do Hellboy. O fato dele conseguir entrar dentro de uma igreja e fazer o que ele tá fazendo lá dentro também. E daí, na verdade, ele tá falando com a própria bruxa agora, e ele fala aqui: por acaso eu não fui Deus na antiga Babilônia, não fui Deus para as mulheres de East Bromwich, de Lancashire, de Faversham, e tudo que eu pude encontrar é que essas cidades aqui realmente existem, elas são cidades na Inglaterra, e é muito louco porque ela tira, né? Ele vai lá e arranca ela do caixão, ele fala: esse leito gelado não é lugar para você. E ela tá ali, né, agora em posse dele. E é muito louco porque eles estão conversando a respeito de tudo que está acontecendo necessariamente, dos arrependimentos dela, e que nesse último momento ela, ela meio que desiste, né? Ela fala: não, então beleza, né? Eu realmente não tenho escapatória em relação a isso, e ela aceita ele de novo como um mestre aqui, né? Então ela, no fim das contas, ela não tem essa redenção, a bruxa, né? Ela tenta se salvar, mas ela não consegue, e no fim das contas, ela vai ser levada de novo por ele, né? Só que uma coisa que eu quero comentar que eu acho que é muito interessante é que ele tá falando sobre os filhos dela, né? O padre e a freira eram filhos dela, sim, e ele fala: esquece pra eles, esquece deles, né? Eles são cinza de pó, eles não têm mais valor nenhum. O seu verdadeiro filho jaz latente em seu ventre, aguardando o momento de nascer, aquele filho concebido há tantos anos em uma Valpurgisnacht, na qual, pela primeira vez, você clamou pelo meu poder. E daí é muito louco porque eu fui ver, né, o que diabos é uma Walpurgisnacht que ele coloca aqui. Pela grafia eu já suspeitava que era alemão, e daí eu fui procurar, né? E daí eu achei isso aqui, ó. Walpurgisnacht, em alemão, é a noite de Santa Walburga, ou Santa Walpurga. É um festival tradicional pagão cujas origens remontam parte do paganismo e é celebrada na noite do dia 30 de abril para o 31 de maio. Hoje em dia é celebrada igualmente por comunidades cristãs, quer sejam pelas não cristãs também, em diversos países do norte e no centro da Europa, e na Alemanha, principalmente na região da Baviera, certo? E ela, naquela região da Baviera, ela é conhecida como Hexen, ou a Noite das Bruxas. E daí, bom, na verdade é uma festividade, é como se fosse um Natal, como se fosse, né, a véspera de Natal, Ano Novo e tal. E daí eu fui pesquisar quem que é essa tal de Santa Walburga, né, e por que que ela tem uma noite só para ela. E daí achei o seguinte, né, a Santa Walburga, ou a Walpurga com P, foi uma missionária anglo-saxã que atuou no Reino Franco. Foi canonizada no ano 807 pelo Papa Adriano II. A Walburga nasceu em cerca de 710 no reino de Wessex, no sul da atual Inglaterra, de uma rica família anglo-saxã. Ela era parente de missionários como São Bonifácio, conhecido como o Apóstolo da Alemanha, e a Santa Lioba. Seus irmãos São Vilibaldo e São Vunibaldo também foram destacados como personalidades religiosas. A formação religiosa de Walburga foi realizada numa convenção anglo-saxã. Seguindo o exemplo de seus irmãos, Walburga partiu da Inglaterra na metade do século XVIII e estabeleceu-se na Alemanha como missionária numa época em que a cristianização do norte da Europa ainda não era completa. E no fim das contas eu acho que tem muito menos a ver com a santa, mas sim relacionada à parte mais pagã da origem do Hellboy. E é muito legal porque, aparentemente, o Hellboy ele não estava participando de nada disso, né? Ele estava só observando, ele tá morrendo de medo, inclusive ele tá aqui de costas na parede, onde tem essas plantas, e o pai dele fala, né, aqui onde você vai me dar um filho. E daí ele olha pro Hellboy diretamente para ele e fala: meu filho favorito. E daí é nesse momento que a gente percebe que realmente ele tá ali, ele faz parte disso, né? Ele vê aqui no momento que a mãe dele
transpassada aqui por um desses ganchos que estava no cavalo aqui, e ela vai embora. O pai do Hellboy leva ela pro inferno, né? E o Hellboy finaliza, né? Ele fala, ó, foi isso que eu vi, eu juro que o desgraçado olhou diretamente para mim. Se eu descobrir alguma coisa, sei lá, é possível. Só não posso dizer que fiquei feliz. Ah, por favor, esse assunto fica só entre a gente, falou? Agora, para me animar um pouco, fiquei sabendo de um suposto homem-traça que foi visto novamente na Virgínia Ocidental. Estou a caminho de lá para investigar. Vou te contar, amigão. Eu adoraria ver um homem-traça. Um abraço e até a volta. HB Hellboy. E é muito louco porque existe uma pequena curiosidade em relação à tradução aqui. Na nossa tradução aqui do Omnibus, o Hellboy fala de homem-traça, mas em inglês é o Mothman, é o Homem-Mariposa, né? Eu não sei, assim, por que eles fizeram essa escolha, mas o Homem-Mariposa, ele é, sim, uma creepypasta, uma lenda muito conhecida nos Estados Unidos, e eu vou ler um pouquinho aqui para vocês também sobre isso. O Homem-Mariposa, ou o Mothman, é uma criatura lendária descrita como uma figura humanoide com asas semelhantes às de uma mariposa, olhos vermelhos brilhantes e frequentemente associada a presságios de desastre. A lenda surgiu na década de 1960 em Point Pleasant, em West Virginia, né? Ou seja, ele fala que é a Virgínia Ocidental, após relatos de avistamento da criatura e ganhou fama internacional. O Mothman, ele já apareceu em alguns programas aí do Discovery Channel, do History Channel e tal, e é daí que eu acabo conhecendo. Inclusive, se vocês digitarem, vocês vão ver que tem muita gente que fala a respeito do Mothman, principalmente em relação à queda de uma ponte que rolou algum tempo atrás, na década de 60, onde o Mothman foi visto lá nessa ponte, né? Então, é muito louco pensar que o Hellboy vai investigar essa criatura também. E de volta aqui no Bureau, né? É muito louco porque eu não havia comentado sobre isso, mas o escritório, né, de pesquisa, ele é um lugar bem legal, é um prédio bem interessante, que com árvores, se não me engano tem uma fonte de cachoeira ao redor também, e mais posteriormente na história eles vão mudar de local, eles vão para uma outra base, onde vai comportar mais gente também. E aqui a gente tem de novo o Mike Mignola fazendo essas representações das estátuas, o Abe tá lá no escritório, e ele dorme, e ele sonha com peixes, né, que é aquela resposta para aquilo que o Hellboy havia perguntado no começo. Abe, você sonha? Eu sonho pra caramba. E agora a gente sabe que o Abe sonha com peixes. E daí a gente acaba e a gente vai entrar numa saga muito grande, que é o Despertar do Demônio, certo? Mas eu não vou falar sobre isso aqui hoje também não, tá, gente? Eu vou deixar isso aqui para um outro momento, porque realmente, se não me engano, aqui no Omnibus, ele vai ocupar tudo praticamente até o final, quase, com exceção de algumas histórias que vão vir aqui depois do Quase um Deus. Mas é bastante coisa pra gente poder falar nesse vídeo agora, e eu confesso que eu preciso de um pouquinho mais de preparação, um pouquinho mais de pesquisa, porque tem bastante coisa aqui pra gente poder falar a respeito dessa história do Hellboy, tá bom? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. De novo, né, tô tentando não deixar o canal parado, tá bom? Eu tô fazendo algumas lives também, para vocês escreverem comigo, caso vocês queiram estudar, caso vocês estejam trabalhando e queiram um pouquinho de companhia. Dê uma olhada, eu vou tentar fazer toda semana, não garanto, não prometo nada disso, mas eu juro que eu vou tentar. Além disso, vou sempre pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, né? Façam seus comentários aqui no vídeo também, que me ajuda pra caramba. E além disso, dá uma checada nos links, tá bom? Eu tenho lá o link do Instagram, onde tem o agregador de link, tem o meu site, onde vocês vão encontrar todos os meus livros, né? Inclusive, eu vou aproveitar esse ensejo e vou mostrar eles aqui para vocês. Então vamos lá, olha só. Fechar isso aqui, o Hellboy. Primeiro, primeiros livros que eu publiquei foi o Antologia Abissais, da Medusa Editorial. Vocês conseguem adquirir tanto a versão física quanto a versão digital lá no site da Medusa. Tá tudo no meu agregador de links. Também da Medusa, eu participei da Antologia Coven, falando sobre bruxas. Vocês provavelmente já sabem, né? Eu participei dessa antologia aqui de Distopias Brasil Despedaçado, que eu gosto, eu acho que o meu conto foi bem diferente do que tá ali. Eu tentei fazer uma pegada um pouco mais artigo científico. Essa aqui foi a minha primeira publicação de ficção, realmente, conto Morfose, com o pessoal do curso. Foi a primeira vez que a Ieda e a Samantha aparecem, que são as personagens que estão presentes no meu livro também, que logo em agosto vai estar aí. Eu tenho aqui a coletânea de microcontos 2024, onde eu participei também, né, consegui participar desse projeto da editora Persona. E por último, e não menos importante, a animação japonesa de 1907 até 1999, tá bom? Tem lá o link da editora Labora Livro, onde vocês vão poder adquirir
esse livro aqui, esse exemplar, que ficou muito bonito, ó, tem imagens coloridas, tem um monte de coisa a respeito da minha pesquisa do Hayao Miyazaki, tá bom? E falando em pesquisa do Hayao Miyazaki, é sobre isso que eu tô escrevendo, né? Eu tô tentando deixar sempre um tempinho para poder escrever e vai ser nessas lives que eu tô fazendo, tá bom, gente? Então, quem puder, apareça lá. Tomara que o trabalho de vocês não enlouqueça a mente, não adoeça a alma e tchau.